ouvir. Você está ouvindo Associação de Radiodifusão Comunitária de Criciúmal, ZYU 419, canal 285, 104,9 FM, Rua Caçapava, 787. Rádio Comunitária de Criciúmal, a rádio do seu coração. Mega Saúde, a 104 pensando em seu bem-estar com Dr. Miguel. Dr. Miguel. Muito bem, agora 11h07, 11h07, estamos começando por aqui mais um Mega Saúde aqui na 104,9. Hoje, sábado, dia 9 de abril de 2022. Dr. Miguel já está aqui junto com a gente, nossos estúdios. Vamos trazer aí informações para o pessoal que está em casa nos assistindo. Nosso Mega Saúde aí que acontece no sábado de manhã, né? Dr. Miguel, bom dia, seja bem-vindo a mais um Mega Saúde aqui com a gente na rádio. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes. Sempre um prazer estar aqui, né, Márcio? A gente conversar com as pessoas e escutar, né, as perguntas. O pessoal pode interagir com a gente tanto lá estamos ao vivo, né, na página comunitária Criciúmal 104,9, né? Você pode participar com a gente lá também, né? Deixando aí o seu comentário ou manda no WhatsApp, manda mensagem de texto aqui no WhatsApp 991 595542. Doutor, como é que foi a semana? Corrida? Essa semana eu voltei, né? Meio sequelado, mas foi corrida, assim. É o doutor que tava, né, com Covid em casa, né? Pra quem não sabe, até médico tá pegando Covid agora. Não sabia que médico pegava também. Achei que vocês eram imune. Assim, imune. 5 amigos já morreram, né? Na minha idade com esse tal de Covid aí. É complicado, né, doutor? Sempre que vem uma doença nova, né? Ninguém sabe nada. E morrem, né? Todo mundo morre. Dos outros H1N2 também perdi amigo. E dengue também. A dengue teve 4 mortes confirmadas em Horizontina ontem, né? Ah, não sei, viu? 4 mortes confirmadas de dengue em Horizontina ontem. Então, uma coisa importante, vamos ver se a gente alerta mais, então. Hoje, gente, o pessoal já tá botando seu bom dia. Um abraço pro Enio Dil lá em Boa Vista do Buricá, ligado com a gente. A Délia também. A Marlene Schmidt também tá assistindo a gente. O pessoal pode deixar algum comentário. Quiser botar também alguma pergunta aí pro Dr. Miguel, pode mandar pra gente também. Essa manhã de sábado, o nosso Mega Saúde. Vamos comentar um pouco hoje, doutor, sobre o apêndice, né? Apendicite, né? Que é uma coisa que tá dando bastante aí, né, na nossa cidade e é algo que eu acho que tá todas as semanas, todos os meses, tu opera alguma, né? Sim, todo mês, umas 4 ou 5. Agora, Márcio, assim, a gente tá fazendo, são cirurgias comuns, né, e é a mais comum que eu te falo, porque não é que seja fácil, comum porque aparece muito, né? E justamente essa semana, né, apareceu um garotinho de 10 anos. Nossa. E eu posso até te contar a história. É uma coisa que me deixou feliz, porque foi um alerta que a enfermeira Paula foi nas escolas, por iniciativa da Secretaria de Saúde, para falar sobre Covid, né? E um dos sintomas que ela relatou foi dor de barriga, né? Aí essa criança estava com dor de barriga e a família procurou o posto, porque pensando que era Covid. Chegou pra mim, eu olhei ali, isso aí não é Covid, não. Examinei e mandei pro hospital, e era uma apendicite. Olha aí. 10 anos, né? Então uma coisa muito comum. E com exames de imagem normais, né? Que eu quero esclarecer bem pra população, né? Que uma coisa que a medicina fala em congressos e que a cirurgia sabe, todos os cirurgiões sabem, né? Alguns clínicos bons, assim, que prestam serviço, sabem que a apendicite é um diagnóstico clínico, basicamente. Pode ser uma tomografia normal, uma ressonância normal, uma ecografia normal, exame de sangue normal. Isso vai da mão do cirurgião. O cirurgião toca e muito difícil que ele erre. Esse toquezinho que ele faz salva uma vida. Como no caso dessa criança, né, que praticamente normal tudo e era uma apendicite grande, né? Grande. Então aí a gente se questiona, né? Quantas apendicites eu tenho pego aqui
quantas, né? Que perdi a conta, né? Que as pessoas ficaram com dor em casa, tanto adultos jovens, até adultos maiores, né? E não procuram o serviço, né? Ah, vai passar, né? E eu já tenho pego bastante, Márcio, eu tenho pego barrigas que eu tenho que abrir, um monte de pus, e tudo furado, e tudo estourado, né? E a gente tem medo, né? Que um dia, né, aconteça vir a morrer uma criança aqui, né? Ou a morrer um adulto jovem, né? Uma pessoa de 17, que a faixa etária está entre a primeira adolescência e adulto jovem, entre 14 e 15 anos até uns 25 anos, onde dá mais, né? Apendicite. Até a gente está preparando, né, agora um vídeo sobre a história do apêndice. O apendicite matou muita gente. Até começar a operar, até descobrir o que era o apêndice, porque não se sabia, né? A gente sabe muito bem, né, que historicamente a gente foi governado por religiosos e gente meio que sabia, tinha o conhecimento, mas não deixava divulgar. Então os médicos eram proibidos de fazer anatomia, de abrir corpos, mesmo os cadáveres. Eles eram inclusive julgados como hereges ou como pessoas que não acreditavam em Deus, até se acomodarem às pedras no sentido religioso. A humanidade sofreu, e uma das causas de morte era justamente o apendicite, né? E depois a gente pode falar também, além da história, né, a função do apêndice, né, que o apêndice, na verdade, é um pedaço do seco no início do intestino grosso que ficou atrofiado. Agora, não se sabe geneticamente essa atrofia foi uma ordem genética, né, ou é uma desorganização. Mas o que se sabe, que o nome correto para o apêndice vermiforme, né, que a gente pode falar depois mais nos programas dos vídeos do CCM, né, a origem do termo, né, é uma palavra grega, né, mas hoje em dia é chamado de tonsila, né. A tonsila, ela é um tecido linfático, linfóide, né, muito parecido ao que tem na garganta, na nossa garganta, ali nas amígdalas, né, na faringe, né, vamos falar assim. Estou falando meio grosso, mas eu acho que dá para entender. E a função do apêndice hoje, a mais importante, é a defesa do nosso organismo. Ela atua na produção de glóbulos brancos para matar todo tipo de bactéria, é um filtro. Vírus. Não, quase um filtro. Mais que um filtro. Já é um ataque. Já vai direto, já tem informação genética, porque quando entra uma bactéria, um vírus no nosso organismo, né, já tem essa informação que está entrando um bicho estranho aí, e tem que gerar soldados, né, vamos falar assim, né, para ir ao combate, né? Perfeito. Aí já vai, as amígdalas fazem isso, e o apêndice vermiforme ou a tonsila intestinal vai produzir glóbulos brancos para o ataque a esse germe que está tentando nos dominar. Porque se sabe, e está provado e não vai ter volta, que o apêndice não tem nenhuma função digestiva. Zero. Então ele serve praticamente, doutor, somente para fazer essa filtragem, esse ataque às bactérias que estão entrando no nosso corpo. Para mais nada ele não serve. Não, tá ali não então só para incomodar mesmo. Não, mas ele salva vidas. O problema, Márcio, é que como é uma deformação do seco, que é o intestino grosso ali no início, ele às vezes fica fino, muito fininho. Eu vou publicar um artigo agora, quando tiver tempo, né? Eu vou publicar um artigo de uma apêndice que eu peguei que parecia aqui em Criciúma, porque a gente gosta de conversar as coisas que aconteceram aqui. Obviamente utilizamos, né, a experiência. Estou falando que nem político, utilizamos. Utilizo a minha experiência para ajudar aqui, né? Mas é bom a gente comentar o que acontece aqui, porque o que acontece aqui é a nossa realidade, né? Porque se aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Com certeza. Né? E eu peguei uma vez uma que parecia sabe aquelas borrachas de amarrar dinheiro? A aliveta, aquela. Ali onde terminava o intestino grosso, onde começava, né? Aliás,
tinha aquela borrachinha espichada, tinha uns 20 centímetros. Nossa. Né? E aquilo estava inflamado, aquilo estava estourando com o intestino. E era uma pessoa que nasceu em Criciúmal, mas morava, acho que em Venâncio Aires, ou morava fora e veio passar as festas aqui. Né? E veio premiado já, né? Já veio com a apêndice. Veio, e uma pessoa jovem, né? Ficou muito agradecido, obviamente, com o serviço, né, que a gente consegue fazer. Né? E eu tenho as fotos todas, né? Eu vou publicar em congresso novamente isso aí, né? Porque é uma coisa interessante, é isso como o Bonotto sempre está falando, né? Que cidade pequena a pessoa tem que estar muito bem preparada, como ele que se preparou muito bem, porque a pessoa tem que dominar tudo, porque aparece de tudo, né? Não é o meu caso, que eu só faço cirurgia, né? Para mim é normal, né? Mas o Bonotto, que fazia múltiplas funções aqui, né? Hoje ele tá meio cansado, obviamente, com anos de trabalho. O Bonotto fazia anestesia, fazia cirurgia, fazia clínica, fazia cardiologia, fazia tudo. Hoje é humanamente impossível fazer isso. E eu nunca tive preparado na minha vida para fazer isso. Eu acho que o Bonotto é um ícone, né? Uma coisa que antigamente os médicos já tinham essa formação, era para resolver tudo. Hoje cada um tem a sua especialidade e não tem médico preparado que eu conheça para saber tudo, não tem. Como aqueles antigos, não, Márcio. Os antigos, eles, vamos dizer assim, eles se preparavam para tudo, né, doutor? Hoje já é um pouco complicado. Eu tô tentando conseguir uma imagem aqui para poder mostrar para o pessoal de casa o apêndice, né? Como que é o apêndice. Então eu tô tentando aqui, daqui a pouquinho eu vou passar essa imagem para o pessoal de casa, né? Sim. Para o pessoal ver como que é. Aonde que se localiza, doutor, esse apêndice? Do lado direito, né? É do lado direito, que aí começa o intestino grosso, né? Uhum. É o cego. Por que cego? Porque ele não tem fundo. O fundo seria o apêndice ali, né? Que era confundido com vermes, né? Vermes, o verme nosso, né? E apêndice, né? Apex, que é a terminação, né? Quando tu vê um livro que diz apêndice, é porque terminou o livro e tu tá acotando coisinhas ali. Esse nome, né? Que ficou. Mas, na verdade, ele é chamado de... para anatomistas e estudiosos da imunidade, ele é chamado de tonsila intestinal. Uhum. Como as tonsilas que nós temos na garganta, como eu falei, na faringe, né? Tem outras tonsilas também cerebrais, mas não vem ao caso, que não tem essa função. Mas seria isso. E o que matava mais antigamente, quando não se podia operar, e hoje é uma coisa muito comum, né? E que tem gente que morre ainda porque basicamente é aquela dor que tu tem em casa e tu não vai. Já vai passar, é um peido trancado, né? Mas não é. Toda dor se justifica, né? E tem umas características de dor aí, por exemplo, em crianças e adultos jovens, a dor começa ao redor do umbigo, tá? Ela começa ao redor do umbigo e depois, quando tá feia a coisa, que migra pro lado direito embaixo. E que já não tem quase relação umbigo com ou tem? Tem, tudo tem relação. Eu pego muito, Márcio, aqui, pessoas mais idosas com dor ao redor do umbigo e dor na fossa ilíaca direita ou esquerda, lá embaixo, que tem hérnia, que também a imagem não vê a hérnia. E eu falo para eles: olha, vocês estão com uma hérnia, não é apêndice, não é nada, porque a mão da gente já está treinada, né? Uhum. Tá? Não adianta, isso aí são anos de treinamento. É o toque, né, doutor? Tem que ter esse toque, claro, para poder... E claro, e essas pessoas têm a hérnia, só uma boa tomografia para ver bem, né? Mas a maioria, não tenho hérnia, fulano falou que não é hérnia, mas tô te falando que é hérnia, cabeça de pica-pau. Tô falando isso, é isso que dói. Então tá tudo relacionado ali embaixo. Coloquei uma imagem pro pessoal que tá assistindo a live aí, gente. Pessoal que tá nos acompanhando na live lá pode acompanhar aí a imagem agora. Tem tudo certinho aí. O intestino grosso aparecendo aí, tá identificado. O intestino delgado também. O reto. Também aonde que fica o apêndice. O apêndice normal tem é um desenho, né? Não é a imagem normal, vamos dizer assim, numa foto, né? Que eu acho que eu já achei umas aqui, mas achei meio feia para botar pro pessoal de casa. O apêndice mais inflamado, né? E pra tu ver, pra quem tá assistindo em casa, pode ver que é algo mínimo. É uma tripinha, né, doutora? É uma coisa bem mínima. Bem pequenininha. A média dos apêndices em toda a população é de 10 centímetros.
Olha só, então pela foto aqui dá pra se ver que é algo bem pequeno mesmo. E uma coisa, pra ver que eles falam, né, que os pequenininhos não incomodam, mas o pequenininho incomoda também, né, doutora? Sim. Mas quando é brincalhão, né? Incomoda mais, né? Às vezes acontece. Então é algo que tem que chamar atenção, né? Principalmente em crianças, né, doutor? Sim. Que às vezes pode parecer aí que é algo uma dorzinha de nada, né? Mas pode ocasionar aí, quem sabe. Eu sei porque eu tive apendicite, a minha estourou. Então foi um tendel que eu quase morri na época por causa disso. Ela ficou, ela tem, quando ela estoura, doutor, ela tem um líquido dentro dela, é isso? Ó? É assim, ó. Imagina uma linguiça, sabe? Quando inflama o apêndice, sabe aquela capinha da linguiça? Sim. Aquela que é o plástico, né? A tripinha, o plástico do lado de fora. É a mesma coisa, fura. Quando fura, ali sai tudo o que é porcaria dali, toda a bactéria. Se ela está muito próximo do intestino ali, na base do apêndice, fura o intestino e sai merda também para dentro da barriga. Então é muito comum, né? Mas a maioria dos casos é, como o Márcio falou, estoura essa tripinha que é a capa protetora pela inflamação e começa a sair a bactéria. O organismo tem que se defender. Então essa graxa que a gente tem no corpo, que é o aumento, né, serve como proteção. Então faz um bloqueio ali. E esse bloqueio migra toda a parte de defesa mecânica do nosso organismo, migra para ali para tampar. Mas claro, migra e forma um tremendo abscesso, tremendo uma espinha enorme ali, que às vezes tem 1 litro de pus. Só vou dar um exemplo para que é outra coisa diferente, mas para ver como é que o nosso organismo funciona, né? Se tu leva uma facada na barriga, né, é muito parecido com um apêndice estourado. Por quê? Na nossa defesa, toda a nossa gordura intestinal e os aumentos, eles vão ali sozinho para bloquear, para tampar aquilo ali. É uma cola para não sangrar. Por isso que muita gente se salva pelo próprio organismo, né? Então isso aí obviamente tem que operar, né? Porque furou o intestino às vezes. Então tu tem ali pior que uma apendicite ali, se tu deixar. Às vezes tem que fazer. Eu sei que quando eu fiz a cirurgia que eu fiz lá em Lajeado, essa cirurgia, a médica disse que teve que tirar todas as minhas tripas para fora, fazer uma lavagem, uma limpeza, né? Sim. Então foi uma cirurgia bem complicada, né? Quanto tempo em média, doutor, dura uma cirurgia? Depende, mas se for uma coisa simples assim, eu faço em 10 minutos. Mas se for mais complicada, às vezes demora mais de hora. Eu sei que a minha durou quase 2 horas. Sim. Olha, tem casos assim, uma vez eu estava ali em São Paulo operando uma apendicite de um guri de 19, 17 anos. Daí a pouco senti a mão dele na minha bunda, né? E eu falei, puta que pariu, aí o anestesista, para. Passou assim, a anestesia do guri já. Não, infartado, Márcio. Infartou, o anestesista, para tudo. Teve que reverter, o anestesista, muito bom, né? O cara lá de Campinas. Muito bom, ele paramos a cirurgia, deixamos tudo aberto, né? E ele começou a reanimar, colocou aparelho e reanimou, né? Foi uma parada cardíaca, né? Nossa. Aí depois que ele fez uma anestesia hack na coluna, né? Ele foi pra geral e daí foi direto pra UTI. Essa pessoa sobreviveu, né? Mas pra tu ver, Márcio, que acontecem casos assim que nossa, cidade grande, mais ainda, né? É complicado, né, doutor? É algo diferente. Doutor, o Sadi tá botando aqui pra ti se tu tá com frio e por que tu tá com um casaco vermelho. Porque tô sequelado ainda. E é o manto do Rio Grande do Sul, né? Mas quem levou o gauchão, né? Sim, mas o problema é que os times de segunda divisão, eles têm que ganhar, né? Tem que ganhar, cara. Um abraço, Sadi Faleiro, tá ligado com a gente lá no Facebook também. A Elisete Gregório, o Edson Gregório também, um abraço lá, estão assistindo a gente também lá. Olha só, vamos ver aqui. O pessoal mandou uma pergunta aqui pra ti, doutor. Estou com não tem nada a ver com apendicite, né? Estou com bastante tosse, catarro, chega a doer a minha garganta de tanto que eu tuço. Algo que eu possa fazer, possa tomar? Ela botou aqui que tomou Cimegripe.
Então, eu também tô igual, hein? Então, eu vi que o doutor tá... Eu tô igual. É assim, ó, esse tipo de coisa não dá pra gente conversar Tem que ser uma consulta, né? tem que consultar, porque pode ser muita coisa. Pode ter bactéria ali, pode ter, às vezes, bactéria sem febre. E tu sabe, Márcio, né, que essa bactéria que entra na garganta, né, ela vai pro coração, né? Então, ela ataca as válvulas cardíacas. Então, tem que fazer uma boa avaliação com o médico. Se não tiver mais remédio, se não tiver, tá se sentindo muito mal, vai no pronto-socorro, porque não é uma emergência mais. Pelo menos é uma ajuda, né? Que o médico de lá vai saber ver e medicar. Não dá para saber se ela vai usar antibióticos sem ver ou vai usar só esses antigripais aí, que não existe antigripais, né? Esses remedinhos de farmácia que só alivia sintoma, né? Mas o tratamento tem que ser feito por um médico. Não é uma coisa simples. Vocês viram aí que essas coisas simples, uma gripezinha matou quase 700 mil pessoas agora. Gente, não é fácil. Tem que procurar, o serviço está ali, né? O município de Criciúma, ele fornece pronto-socorro 24 horas, fornece posto, tudo. Ele fornece ali, tem que procurar o serviço. Não assim, a gente pede, por exemplo, o cara tá com coisinhas básicas assim, tá. É algo que tem que ter não critério precisa ir para o hospital, né? Mas mais a porta aberta. E ali, quem sabe, deixa eu ver se a pessoa colocou. Ela não colocou quanto tempo que ela tá com isso, né? Sim, mas dali a pouco tá com mais tempo, né, doutor? Daí acaba agravando ainda mais, né? Claro. Às vezes um antibiótico seria a melhor solução ou não, o tem que fazer a avaliação, né? porque vai saber onde tá isso aí. Se passou a garganta, se já tá no bronco, se já tá no pulmão, a gente não pode virar sabe. uma pneumonia daqui a pouco, claro, né? Claro. Então aí não é qualquer antibiótico. Tem que ser, complicado. E os antibióticos também têm vida curta, né, Márcio? Vamos dar uma boa live isso aí. Os antibióticos já não estão funcionando como deveriam. Então, outro pepino vai parar. Mais um pepino na mão dos médicos, né, doutor? Não, está sendo feito pesquisa há mais de 10 anos. A Alemanha e a Inglaterra estão fazendo pesquisa, estão usando vírus para matar a bactéria. Mas isso é um assunto muito, muito, muito diferente e nós não temos tempo para discutir, mas há essa terapia. Perfeito. E está sendo usado e está funcionando. Se tem mais alguma colocação, doutor, falar da apendicite? Olha, teria milhões, né? Eu dependo mais da aqui o pessoal mandou, né? Mais um aqui, ó. Faz dias que sinto tontura ao me abaixar, levantar ou virar a cabeça para o lado, né? Pequena dor no ouvido, né? Já tive isso há um tempo atrás. Me falaram que era labirintite. Pode ser isso, doutor? Qual o tratamento? Isso aí tá relacionado, sim. Isso aí, o tratamento é procurar um otorrino, ver se a pessoa tem uma infecção no ouvido, porque os canais semicirculares, que é o ouvido interno, ele tem umas pedrinhas que chamam-se otolitos. Esses otolitos, eles estão praticamente soltos, né, no ouvido, e eles tem um líquido que são, imagina pedrinha de sal ou pequenos diamantes assim, que tu coloca na mão e faz assim, ó. Faz assim, que nem chacoalhar, que nem o dado para jogar jogo, né? Eles não podem chacoalhar. Quando eles estão chacoalhando é porque tem algum problema no ouvido e dá perda de equilíbrio. Os canais semicirculares, daí dá aquela tontura. Isso, dão o equilíbrio. Eles são, aí sim vou usar a tua palavra, sinal. É o sinal, né, que quando tá acontecendo desordem ou infecção ou movimento dos otolitos, né, dentro dos canais semicirculares do ouvido interno, a pessoa tem tonturas, tá? Tonturas. E é relacionada com movimento e com infecção de ouvido. Quem pode fechar diagnóstico e tratar definitivamente, confirmando que é ouvido, é o otorrino. Os clínicos gerais podem dar uma ajuda, né? Podem olhar, tá com tontura e tem uma infecção de ouvido, eles dão um antibiótico. Consegue, Mas é bom fazer um exame de imagem, né? Porque muitas vezes dá aquela casualidade que a pessoa tá com uma infecção, tá relacionando com o ouvido, essas tonturas, e é cerebelo. Mas é outra coisa. É cerebelo, o motor do nosso equilíbrio é o cerebelo, que são as estruturas que ficam embaixo do cérebro, né? E aí pode ser um tumor, dependendo da idade. Doutor, a enxaqueca, ela pode dar também essas tonturas? Pode.
Pode. E só, sim, tem várias enxaqueca, a gente já conversou várias vezes aqui, né? Mais de 1000 tipos. E essa vem acompanhada de náusea, vômito, tontura, perda de equilíbrio também, que são coisas assim que tem que investigar. Por isso que tem que fazer uma boa consulta. Aqui na cidade tem clínicos, né? Que teoricamente estão capacitados para chegar a um diagnóstico, mas tem que ser uma consulta de 10, 15, 20, 30 minutos. Tem que perguntar, tem que examinar, né? Não adianta essa correria de chegar, olhar, toma esse remédio e vai embora. Dá uma olhada pro paciente. Não. Não, o doutor hoje está precisando disso. Não é assim, né? Não é assim. Tem que ter mais assim, mais critério, né? As consultas... Fazer um exame, mandar fazer um exame, fazer mais a fundo, claro, né, doutor? Pois não é fácil ser clínico. E mais uma cidade que tem pouco recurso de imagem, né? Se tu estiver lá em Lajeado que tu morava, cara, tu tem a tomografia do lado, tu tem o TI, tu tem tudo ali, ressonância, especialista para aqui, aí fica fácil, né? Mas aqui a cidade tem 14 mil, não tem pouquíssimos especialistas, né? Otorrino, oftalmo são uma raridade aqui. Neuro, né, também não tem, a gente pede ajuda aí para Três Passos também. Muitas coisas a gente acha, então tá tudo relacionado. O corpo humano, né? Ele não é uma coisa que tu estuda separado, é tudo junto. O pessoal botou agora também, quando abaixa e levanta me dá náuseas. Pode ser relacionado a isso também, doutor? Essa mesma pessoa, não? Não, é outra pessoa já. Não tem relação, não. Náusea não, é perda de equilíbrio mesmo, tontura. Mas náusea não, náusea deve ser algum problema digestivo. Estômago, algo. O estômago, aí já é outra coisa, já não tem relação. Botou que dá ânsia de vômito, né? Quando sim. abaixa e levanta, aí dá aquela vontade de vomitar. Pode ser algum problema estomacal, aí teria que consultar comigo mesmo. Aí a gente vê aí o que pode ser e faz. Vai lá com o doutor corte e costura. Isso. Não, a gente brinca, faz muitas brincadeiras, mas é sério, gente. Às vezes, duas perguntas parecidas, né, doutor? Mas claro, com relações diferentes. Essa então da labirintite, certíssimo, então o diagnóstico que o médico anterior já tinha passado esse diagnóstico para eles, né, para esse rapaz aí que mandou pra gente. Então provavelmente, se continua isso, tem que procurar um especialista então, né, doutor, para ir mais a fundo para ver o que está acontecendo aí, que isso não é normal, né? Nada, claro, quando acontece muito seguido, nada é normal, então a gente tem que procurar um tratamento. Às vezes a gente vai empurrando, né, doutor, vai deixando e quando vê dali a pouco acaba virando uma coisa mais grave. Então, tá certo aí o pessoal que mandou aí para nossa pergunta, é labirintite mesmo, pode procurar então um tratamento mais aprofundado, um especialista, ou quem sabe retornar aí, se faz tempo que não foi no médico. E a pergunta então ali do abaixar e levantar, que dá náuseas, então pode ter relação ao estômago. Pode ser uma gastrite, alguma coisa, doutor? Pode. Então, olha, refluxo. Refluxo também. Tudo coisas diferentes, né, com sintomas parecidos. É igual o Covid e a dengue, né, doutor? São sintomas muito idênticos, só que doenças diferentes, né? Claro. E tu vê, Márcio, é muito importante que tu fala sempre, porque eu já tinha comentado, o organismo é uma coisa só, né? E às vezes pequenos detalhezinhos, assim, fiozinho de cabelo, que tu acha que tem uma diferença enorme até nos tratamentos. Por isso que tem que prestar atenção. Se tu der, por exemplo, um AS para uma pessoa que tá desconfiando de um probleminha cardíaco, que essa pessoa tem dengue, tu pode até matar ela. Olha aí, ó. Né? A gripe espanhola mataram gente com AS horrores. Complicado. Não, complicado. Complicadíssimo. Doutor. Como mataram com cloroquina agora com o Covid. Essa história da cloroquina no início diziam uma coisa e agora tá totalmente diferente. Agora o pessoal tá tendo consciência de que não. Mas é que eles caíram na ladainha dos políticos de turno. Os caras não tinham que se meter, político, já falo, ele tem que ajudar a montar a estrutura, mas são os médicos que tem que... O médico que dá o diagnóstico, não adianta? Sim, mas tu viu agora na CPI da Covid, a Prevent Senior fazendo experimento com seres humanos, os caras estão impunes aí, Manaus fizeram experimento, cara, isso aí tem que ficar esclarecido, nós vamos virar uma nova Ucrânia, assim. Pô, isso me deixa bem revoltado, porque quem tem que mandar nas condutas são as universidades federais, cara. É o estudo público, porque as federais brasileiras são muito boas. Tem as particulares boas também, mas as federais é o eixo. Cara, os livros, a conduta de todas as grandes universidades são feitas por professores do estado, da federação. São os melhores, cara, e são convidados para ir para todo mundo.
Esses caras que tu tem que seguir. Não tem que seguir político meia tigela, algum médico que aceita cargo de ministro e fala besteira, faz umas abobrinhas aí que o cara... Bom, tanto é que os dois médicos que ficaram... Bom, esse Queiroga... Bom, eu não vou falar mais. Não é o assunto. Eu só vou culminar... É verdade. Cada um na sua área, né, doutor? Não, mas isso aí... Eu fico bravo, Márcio, sabe por quê? Porque se tu vai fazer cagada, são vidas. Tá? Isso aí. E tu vê uma pessoa não autorizada para falar de epidemia, tem que pegar os epidemiologistas, tá? E os virologistas junto para trabalhar. Nunca se fez isso. Se fez por estado. Eu sempre achava o Dória uma mofadinha lá em São Paulo, mas o cara foi o primeiro que conseguiu tratar e defender a população do Covid. Ele pegou os melhores especialistas de São Paulo, né, e eles conseguiram fazer um plano e deu certo, né? O Leite aqui, também eu não sou fã do Leite, né? Mas ele fez. Eu também, doutor, sou mais café. Deixa me dar diarreia. Não, tá, enfim. Tem que descontrair um pouco. Doutor, tem uma pergunta aqui, ó. Bom dia. Doenças crônicas interferem na imunidade da pessoa com várias outras doenças crônicas? Bom, é muito genérica essa pergunta, mas com certeza sim. Com certeza sim. Qualquer doença crônica, né, o sistema imune ele quer destruir essa doença. Por exemplo, lúpus é uma doença crônica. Ela detona com o sistema imune porque é uma doença autoimune, né? O próprio organismo quer matar o organismo, né? As articulações e tudo. Então o sistema imunológico está extremamente comprometido ali. E quando tu pega uma infecçãozinha de merda dessas, um vírusinho, esse vírusinho pode te matar, porque teu sistema imunológico está comprometido com outra coisa. Nesse caso são doenças assim graves, né? O lúpus mesmo, ele acaba com teu rim, tu tem que estar tomando remédio pro resto da vida, tu incha. É uma doença complicada que não tem cura. Complicado. É paliativo sempre esse tratamento, mas tu trata sempre as complicações. Mas uma boa pergunta, assim, qualquer doença crônica dribla o sistema imunológico, distrai, né? O sistema imunológico seria aquele cara que cobra a falta em dupla, né? Ele vai distraindo, aquele primeiro que ia chutar não chutou, desloca a barreira e o outro chuta, né? É aquele cara que vai distrair. É uma boa pergunta, assim. Beleza, então. Doutor, mais alguma colocação para nós hoje? Eu queria falar que o tipo de câncer que tem o apêndice é o linfoma, tá? Linfoma. É linfoma que é o mesmo... O apêndice pode causar um câncer também. Oi? Sim. O apêndice pode causar um câncer. Sim. Olha Tem só. outros vários tumores de apêndice, tem vários, né? Mas o que a gente tem que falar é o linfoma, que muitas vezes parte do apêndice. E tem relatos de caso de cânceres originários do apêndice que são linfomas, que são câncer de linfa, que são câncer no sangue, né? Doutor, eu me lembro que quando eu fui diagnosticado, na verdade, foi um Tendel. A minha esposa sabe muito bem que, na época, olha, eu só não processei o médico que estava me tratando para hérnia, né? Não encostou em mim, na época, para sim, que nem que tu falou, tem que ter o toque, né, doutor, para sentir. Nunca botou a mão para ver o que era, né? Então, na época, eu tava me tratando para hérnia e, por fim, procurei um outro especialista, né? Na batata, primeiro exame dele foi o toque. E ali ele viu que já era. Fui para o pronto-socorro, lá em Lajado, no Hospital Bruno Born, né? Tomei um cagaço daqueles de lavar. Tinha um castelhano lá, doutor. Sim. E ele disse para mim assim, ó, que eu tava com plastão. Ele fez os exames, tudo certinho, e daí no exame deu que eu tava com plastão. O que é o tal do plastão? O plastrão é aquilo que eu te falei, Márcio. Quando tu fura com uma faca, assim, o organismo vai bloquear. Ele vai todo junto ali. Aí que forma o plastrão, fica uma bola. Porque toda a gordura das tripas, elas migram ali para tampar o buraco, tanto do apêndice como da inflamação, ou como numa facada. E aí ela migra, né? Ela faz uma bolota, né? Para migrar. É a mesma coisa que tu tá com um balão, uma bexiga cheia d'água,
tem um furo, tu coloca as tuas mãos ali. Sim. Tu vai bloquear aquilo ali, né? Pra não sair. E uma aí, hemorragia, tampar a hemorragia, algo assim. Hemorragia pra tampar, furo de apêndice, todas essas coisas. E daí, quando começa a inchar mesmo, tá cheio de pus ali dentro, aí Isso, tá confirmado o plastrão. Plastrão com abscesso. Mas o plastrão basicamente é o nosso próprio tecido que está protegendo e está super inflamado. Era o que realmente o que a médica depois, a cirurgia me passou depois. É grave, Márcio, é grave. Aqui, a gente pega bastante plastrão aqui, é grave. E tem gente que morre, Márcio, tu podia ter morrido. Pelo que eu fui informado na época, eu estava com 78% de infecção já, né? Então, na época foi terrível, né? Claro. Vamos entender. Mas estamos aí, né? Estamos incomodando uns quantos ainda, né? E vamos continuar incomodando aí. Doutor, vou te dar uma olhada se mais alguma pergunta por aqui. Sim, tranquilo. O pessoal está acompanhando a gente lá no WhatsApp, né? No WhatsApp não, no Facebook, né? Não temos pergunta mais. Doutor, quer colocar mais alguma coisa? Não, só eu falar que eu falei do tumor linfóide, né? Que esse tumor linfóide, muitas vezes é originário do apêndice, é um câncer no sangue pelo apêndice, né? Depois nós temos os cânceres comuns, que é muito raro em apêndice, tem o adenocarcinoma, tem o tumor carcinoide, só vou citar, tá? O pseudomixoma peritoneal, tá? A mucocele do apêndice, tá? Que são todas doenças graves e não são apendicite, tá? Então, não só apendicite dá a doença do apêndice, são tumores também, e que muitos deles matam. Tipo, o adenocarcinoma é o que mata mais, 0,2%, e obviamente o linfoma mata, né? É raríssimo o linfoma, mas pode ser originário de um apêndice. Então, parece uma coisa banal, parece uma coisa simples, rotineira. Aí tu vê o Márcio tá vivo porque o sistema imunológico dele funcionou. E operaram ele, obviamente, né? Se tivesse deixado, ele tava... a gente não ia conhecer ele, né? Na época foi uma cirurgia de emergência, né? Até tinha outra cirurgia marcada, na época eu sei que a médica me falou, eu precisaram cancelar a cirurgia que tinha para aquele horário para fazer a minha, porque a minha era muito mais urgente. Claro. Mas, por isso que eu te falei, 2 horas, né, de cirurgias, então... Sim. Foi algo bem... Sim, aqui a gente chega 2 horas, é uma cirurgia gravíssima, né, Marcos? Praticamente entre 10 a 14 dias eu fiquei internado na época, né? Normalmente não é, o apêndice normal é o quê? 2 dias no máximo, né? Ele vai pra casa. Eu dou alta no dia, no São Paulo é hospital dia. Aqui ainda eu dou uma colher de chá para eles ficarem uma noite mais, porque não estão acostumados. Vou tomar um café. Mas em São Paulo, ó, vesícula, hérnia e apêndice era hospital dia. Vesícula por vídeo, eu operava às 8 horas da manhã. E às 7 da noite eles iam pra casa. Já iam pra casa. E a hérnia e a apendicite também, que entrava junto no mesmo pacote. Essas coisas a gente conseguia fazer, resolver no hospital dia. O fluxo era enorme, né, Márcio? Imagina uma cidade de 10, 12 milhões, né? Tu tem que fazer o troço andar. E o governo do estado sempre colaborando, né? Aqui o governo do estado já não repassa para nós direto, é mais a prefeitura que se ferra, o hospital que pega recurso, né? Mas a minha luta, né, e não é a Mein Kampf do Hitler, né, não tem nada a ver, é a gente estruturar melhor isso aqui. Vamos correr atrás de político, né, que não está comprometido com a saúde, né? Não estou cobrando, eu estou falando, vamos sentar, vamos conversar, vamos montar os leitos de UTI, vamos fazer cirurgia maior, porque não é querer crescer para vender coisas, é a saúde das pessoas. A gente ajuda outros municípios. Olha, tu vê uma coisa que eu acho que eu vou só concluir com isso, não tem nada a ver com a apêndice. O Maitá tá do lado aqui, cara. O Maitá tem um hospital que é pequeno, né, que não operam mais ali, cara, e vão se tratar em Tenente Portela, cara. É uma coisa que eu acho estranho, tá 20 quilômetros aqui. Mais perto é aqui, né? Mas vem pra cá todo o serviço que dá. A gente só não tem UTI, mas quando tiver, eles vão ir pra Portela. Não tô falando de político, de prefeito, de acordo. Eu tô falando no que a gente sente, né? Porque a pessoa tem uma emergência, levou uma bala, um tiro, vai ter que esperar transporte até Portela, sendo que aqui é 10 minutos e já tá solucionado o assunto. Claro, isso que eu tô falando, Márcio. Outra coisa que eu sempre falo, tu é da onde? Eu sou de Humaitá. Ah, nasceu no hospital? Não, nasci em Portela. Portelense. Então aí eles teriam que ver também isso aí, porque tem que ver algum método pelo menos. Eu não quero me meter em política, não me interessa. Eu só tô pensando, né,
nas urgências e nas emergências e no bom atendimento à população. A população paga o imposto, trabalha. Aqui se trabalha muito, a maioria são agricultores, né? Que acordam às 5 horas da manhã, vão dormir antes que as galinhas. Então, e trabalham, cara. É isso aí. Isso aí é uma coisa que se trabalha. Tem uma pergunta aqui, doutora Cecília colocou, se o apêndice é um órgão em extinção. Não dá para saber. Se sabe que o intestino todo, tem uma teoria que todo o intestino é um órgão em extinção. Porque se a gente for falar sobre isso hoje, por exemplo, os estômagos e os intestinos dos primitivos habitantes do planeta, do homem das cavernas, era quase o dobro do tamanho que é hoje. O que diminuiu o tamanho do estômago e do intestino nosso foi quando as pessoas começaram a assar a carne, né? Aí sim, porque o homem comia carne crua, né? Né? E aí o organismo fazia uma tremenda de uma digestão, e tremendo estômago, né? E o cérebro pequeno. Então o que aumentou foi o cérebro e diminuiu o estômago. E é um órgão que está em extinção, sim. É muito teórico, mas eu sou muito pro futuro. Mas é uma boa pergunta também, mas é muito difícil, né? De responder. Mas as teorias são que o intestino vai sumir. Porque tu vê que tem o advento da comida sintética, né? E se tu tinha uma carne crua e demora horrores para digerir, e depois que tu assa a carne, ela demora muito menos, imagina que quando tivermos aquela alimentação sintética, tu não vai precisar de estômago. Vai direto. E também no futuro a gente vai se alimentar do sol, mas realmente uma boa alimentação. Obviamente nós não vamos ter pele, nós não vamos ter tudo mecânico. Isso aí vai acontecer. Se não acabarem com a gente com guerra ainda, vai acontecer. Se nós estiver vivo até lá, né? Nossas outras gerações, espécie, né? Doutor, muito obrigado por hoje. A gente vai ter o nosso Mega Saúde lá na nossa página na terça, então. Terça-feira. Terça-feira da próxima semana que vem, então a gente vai fazer o nosso Mega Saúde lá na TV CCM e também na página da Comunitária Criciúmal. Hoje à noite, então, eu quero convidar todos já para assistirem a formatura da Unopar, né? Vamos ter a formatura da Unopar na página da Comunitária Criciúmal, também no Guia Criciúmal e na TV CCM, lá no YouTube da TV CCM, tá? A gente vai ter aí, então, hoje à noite a transmissão da formatura da Unopar, tá certo? Eu volto com você então só na segunda-feira, tá? Mas hoje à noite eu não vou fazer o baú, eu vou estar lá dando atenção nessa transmissão aí da live aí da Unopar hoje à noite, tá certo, gente? Ótimo almoço pra você, nós falamos então na segunda-feira novamente. Grande abraço, gente, obrigado pela companhia de todos e até na próxima semana então com o nosso Mega Saúde. Mega Saúde, a 104 pensando em seu bem-estar com Dr. Miguel. Dr. Miguel. Você está com a Comunitária Criciúmal 104,9 Criciúmal.